Graça e paz a todos, que Deus abençoe a sua manhã de domingo, neste dia 19 de julho de 2026. Hoje nós iremos falar sobre a vitória da cruz. Colossenses 2, 14 e 15 vai dizer: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Um versículo de vitória, meus irmãos. Um versículo de poder, de honra e glória e graça. Aqui, declarando a vitória do Senhor Jesus sobre todos os principados, e potestades, despojando-os, não ocultamente, mas publicamente, para todo mundo ver, e os dispôs ao desprezo. Ou seja, através do sofrimento de Jesus naquela cruz, não foi o fim, não foi em vão, não foi o termo, não foi o fracasso, mas foi o início de um reinado poderoso, vitorioso da parte de Jesus. O inferno achou que venceu, mas a luz triunfou. Aleluia! Aqui, apóstolo Paulo, ele começa a dizer aos Tessalonicenses e também a todos nós que lemos a Bíblia, amantes da palavra de Deus e queremos entender mais a respeito de Deus e do seu reino. Aqui, apóstolo Paulo, ele está dizendo que foi cancelado algo que estava sobre a nossa vida. Havia uma condenação, havia como se fosse um documento, uma cédula, que comprovava que nós éramos realmente culpados de toda acusação. Nós éramos culpados, nós éramos condenados ao esquecimento, ao desprezo eterno, ao inferno. Mas quando Jesus ele chega, porque sobre nós tinha uma dívida muito grande, mas quando Jesus ele chega, ele toma para si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele toma o nosso lugar, ele toma a nossa cruz e morre no meu e no seu lugar. Aquele sacrifício de Jesus, tudo aquilo que Jesus passou, as humilhações, os flagelos, as torturas, os pregos em suas mãos, a coroa de espinho carregando aquela cruz pesada pelas ruas de Jerusalém até o Monte Gólgota. E ali ele foi levantado, erguido e pregado no madeiro. Tudo aquilo que Jesus, o seu sangue escorrendo, o seu sangue vertendo ali na cruz, todo esse sacrifício, isso pagou e rasgou a cédula que se era contra nós. Aleluias! As dívidas, aquilo que nós não poderíamos jamais pagar, Jesus foi lá e rasgou aquilo que estava condenável sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluias! Oh glória! Cravando na cruz. Meu Deus! Foi na cruz que os nossos pecados foram castigados em Jesus. E por esse sacrifício, por esse castigo que ele sofreu, inocentemente, não sendo merecedor daquilo, porque Jesus não pecou. A Bíblia diz que o seu santo não conhecerá corrupção. Então Jesus não se corrompeu, ele não se envolveu com o pecado, ele não se lançou com o pecado. Mas nós, seres humanos, sim, estamos cheios de pecado. Mas Jesus, ele pegou essa cruz e foi, e morreu por nós, e cravou essa condenação que estava sobre nós na cruz. Aleluias! Dizendo tetelestai, está tudo consumado, está feito. Expirou, entregou o Espírito ao Pai e morreu no meu e no seu lugar. E hoje nós podemos viver livres em paz, carregando algo poderoso, o Espírito Santo de Deus, carregando a presença do Pai, a presença do Filho, levando para onde a gente for esse sangue que verteu lá na cruz há milhares de anos atrás. E também através desse sacrifício,
Abriu-se um caminho, uma porta pequenina, estreita, para que possamos passar por ela. E essa vitória na cruz nos trouxe isso, nos trouxe a redenção, nos trouxe a salvação, porque um dia essa terra vai ser destruída, um dia isso não existirá mais, e a condenação continua sobre a vida dos homens. A cruz, como eu havia dito, ela não representa uma derrota, mas a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o poder das trevas. Jamais nós podemos olhar para o sacrifício de Jesus e olhar e entender que aquilo foi uma derrota, que aquilo foi um fracasso, que aquilo foi uma vitória do poder de Roma e espiritualmente do poder das trevas. Jamais. Foi apenas o começo de uma grande vitória, de um reino que estava sendo restabelecido e recolocado nas mãos do Pai. Aleluia! Um novo caminho foi aberto, a vitória daqueles que creem agora em Jesus. E através desse sacrifício, Jesus recebe mais poder sobre o seu nome, que está acima de todo nome. Nada se pode comparar a Jesus Cristo. E não há amor maior do que dar a sua vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez na cruz. Deu a vida por mim e por você. Mesmo ainda você entendendo do lado dessa tela, mesmo ainda você chorando, mesmo ainda você aceitando, ou talvez mesmo ainda você murmurando e está aí com esse coração duro, rancoroso, não acredita em nada, mesmo assim Jesus morreu por você. Mesmo assim Jesus se importa com você. Foi muito amor derramado, aleluia, mas do que sangue precioso foi amor derramado naquela cruz. Louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, não há outro caminho para chegar até Deus a não ser Jesus. Não há outra forma, não há outro meio. É somente Cristo na minha e na sua vida. Vamos embora dessa terra. Vamos morar com Cristo para sempre. Ele está nos chamando para irmos com Ele. É tempo de você preparar a sua bagagem e ir morar lá no céu. Amém? Se essa mensagem entrou no seu coração, se essa mensagem tocou a sua alma, compartilhe esse vídeo, curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você tem. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Amém.